Cláudia. O senhor, irmão, é o Wellington, não? O Wellington, né? O Wellington, eu me lembro do senhor, viu? Feliz por ter o senhor aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado porque o senhor está aqui na casa de Deus, aceitou o convite do Senhor Jesus. Obrigado. Queridos, bom, o dia de vocês já foi bom, que a irmã já perguntou aqui, né? Como é que foi o dia? Então, o dia de vocês foi ótimo, né? E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje acerca da necessidade de seguirmos alguns degraus para os céus. Todos nós almejamos um dia estar na Canaã celestial, né? Quantos gostariam de estar no céu? Todos nós, eu também gostaria de estar no céu. Gostaria não, quero estar no céu. E pela graça de Deus eu vou estar lá. Tenho muitas pessoas para rever, para abraçar, mas principalmente o Senhor Jesus, né? O hino que cantamos fala assim, tocou-me, tocou-me, né? E todos nós estamos aqui porque fomos tocados por Cristo Jesus, tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque um dia alguém nos falou do amor de Deus, da misericórdia de Deus para conosco, e nós, alguns de imediato não deram a atenção devida, mas com o tempo essa semente germinou e cresceu em nossa mente, nosso coração, e por isso hoje estamos aqui, né? E louvado seja Deus. Eu fico assim às vezes imaginando a misericórdia de Deus. Deus é longânimo, Deus é maravilhoso, é paciente, né? Para com todos nós. Não fosse a paciência de Deus, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Mas Deus é paciente, Ele nos espera pacientemente, até que realmente nós decidamos estarmos com Ele, né? Então isso tudo é maravilhoso. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos convida, o Espírito Santo nos toca, nos convence, mas também essa caminhada para o céu é uma aliança. Deus não leva ninguém à força. Deus faz uma aliança com você. Você faz a sua parte, né? E Deus entra fazendo aquilo que você não pode fazer. Não é verdade? Mas aquilo que você pode fazer, Deus vai permitir, Deus vai lhe dar, mesmo assim, Deus vai lhe dar forças, vai lhe dar sabedoria, né? Vai lhe dar desejos para você seguir a Ele, entende? Deus vai lhe capacitar com tudo, né? Eu sempre digo que é o seguinte, a coisa mais fácil do mundo é você se salvar. Se salvar é muito mais fácil do que se perder. Porque para se salvar, você precisa apenas ter o quê? Fé. Fé no que diz lá João 3,16, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só precisa ter fé nisso. E quando nós temos fé, nós seguimos um padrão de obediência a Deus, né? Então, fé e obedecer, é somente o que precisamos fazer para ser salvos, porque Deus preparou tudo já. Agora, para nos perdermos, é um trabalho danado, irmão, muita coisa. Eu tenho que me degradar moralmente, socialmente, em tudo. É um trabalheira para se perder. E a gente vai querendo sair, Deus puxando a gente quer sair, Deus puxando a gente, é um trabalho danado para se perder. Mas para se salvar, é somente ter fé. Então é mais fácil se perder ou se salvar? Se salvar é muito mais fácil, não é verdade? Agora, precisamos tomar as atitudes necessárias para nos mantermos na salvação, né? Então, por isso, nós vamos estudarmos juntos, né, aqui nesta noite, 4 passos para o céu, tá certo? Então, eu quero convidá-los a inclinar as vossas fontes para orarmos a Deus nesta hora. Maravilhoso Deus e Pai eterno, te rogamos, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia esteja com todos nós. Te somos gratos porque nesta noite o Senhor nos propicia a oportunidade de estar na tua casa de oração para te adorar e para estudar a tua palavra. Senhor, é muito bom estar aqui quando muitos
nesta noite já não podem mais estar na tua casa de oração, porque saíram de casa e não voltaram, deitaram-se para dormir e não acordaram, Senhor. Mas nós estamos vivos, estamos aqui na tua casa. Isso é sinal da tua misericórdia sobre nossas vidas. E nós te somos gratos, Pai. Porque a despeito de nossa rebeldia, de nossa teimosia, das nossas ofensas a Ti, com nossas atitudes muitas vezes, o Senhor tem sido um Pai boníssimo, um Pai amoroso, um Pai terno, misericordioso, tardio em irar-se, um Pai paciente, que tem nos aguardado, tem nos chamado e tem nos amado, Pai. Obrigado, Senhor. Por isso, nesta hora, eu te suplico, Pai, que o Teu Santo Espírito possa vir sobre todos nós aqui nesta congregação, nesta hora, nos dando a clareza mental, a sabedoria necessária para entendermos a Tua palavra. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Certo dia, um grupo de pessoas perguntou ao apóstolo Pedro o que fazer para ser salvo. O apóstolo Pedro disse a ele: crê, arrependam-se para serem perdoados os vossos pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De outra feita, também algumas pessoas perguntaram ao apóstolo Paulo o que fazer para ser salvo. E o apóstolo Paulo disse àquele homem: crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, essas foram perguntas sinceras, feitas por pessoas sinceras, que desejavam realmente encontrar o caminho dos céus. E essas perguntas, elas permanecem hoje, vibrando na cabeça de muitas pessoas hoje no mundo. Muitas pessoas andam angustiadas, querendo encontrar o caminho da salvação. As pessoas estão vivendo momentos como nunca foram vividos neste planeta. São momentos de agonia. Nunca na história do mundo, da medicina no mundo, se houve tantos casos de depressão como agora. As pessoas estão angustiadas. As pessoas estão andando vazias, sem esperança, sem afeto, sem fé, sem Deus. Você olha para as pessoas, até mesmo dentro das próprias congregações, as pessoas parecem estarem firmes ali, parecem estarem felizes, mas não passam de portas. Sabe aquela porta que está bonita, assim bonitona, mas está toda comida por dentro de cupim? Que só tem mesmo só a capa da tinta por cima do verniz, que quando você encosta a porta entra toda. As pessoas estão andando assim. Há até uma música secular que diz que as pessoas andam tristes, me esqueci agora a letra, mas que a vida não é fácil, as pessoas andam tristes e meus amigos são amigos de ninguém, né? As pessoas andam vazias e só há um meio de preencher esse vazio, que é Cristo Jesus. Esta semana que passou, eu estava indo pregar em uma outra igreja e ao sair da sede, que eu estava na lição, quando eu saí da sede, chamei um Uber para me levar a outra igreja. E quando eu adentrei no carro, o rapaz abriu a porta, havia um livro, essa é a melhor riqueza, né? Esse livro agora. Aí eu olhei o livro e falei assim: poxa, cara, esse livro é muito bom, você já leu mesmo esse livro? Ele falou: eu vou ler, eu acabei de receber de uma passageira que me presenteou com esse livro, eu vou ler. Eu digo: leia, que esse livro é ótimo e tal. Fomos conversando, fui conversando com ele a respeito do sábado e tal. E ele começou a falar também sobre o sábado, aquilo me chamou a atenção,
Eu falei, poxa, esse cara conhece, tem um certo conhecimento a respeito do sábado. Aí eu perguntei ele aí assim, você conhece os adventistas do sétimo dia? Aí aquele rapaz parou o carro e começou a chorar. Mas chorava feito uma criança. Chorava mesmo de soluçar. Aí olhou para mim e disse assim, eu era um deles. Eu fui desbravador, amava a igreja, amava o clube, mas na adolescência meus pais foram para o Rio de Janeiro. Moramos lá algum tempo, frequentei a igreja lá, mas depois, por influências, eu abandonei a igreja, saí da igreja e caí na desgraceira do mundo. Voltei para cá, meu irmão, e minha vida tem sido uma desgraça. Eu não consigo me firmar em nada. Tento voltar para Deus, não tenho forças. Minha vida é uma agonia, eu não tenho paz. E eles falando isso, mas chorando feito criança. Fui conversando com ele, aconselhando, paramos na igreja que íamos pregar, e ali oramos com ele, fizemos uma oração. Ele chorou muito mais ainda, chorou muito, e pediu que orássemos por ele. O nome dele é Samuel, lembre desse nome nas suas orações, Samuel. Ontem eu estava me dirigindo à igreja, e no meio do caminho uma pessoa me chamou. Disse, irmão, assim, as pessoas lhe veem, chama de irmão, né? Irmão. Aí eu olhei, tinha um senhor, ele veio correndo e falou assim, posso lhe pedir uma coisa? Eu falei, pode, ore por mim agora, você pode fazer uma oração por mim agora? Eu falei, posso. E aí ele falou assim, olha, eu estou muito angustiado, meu coração está uma angústia muito grande, irmão, eu não consigo, estou desesperado. Vou sair agora, vou voltar para casa, me encontrar com minha esposa, vamos ter que sair para resolver algumas situações. Olhe por mim, eu estou desesperado. Ali oramos por ele, e ele também chorou muito. E foi embora, seguiu. O nome dele é Libório. Lembre desse nome também para orarem nas suas orações. Libório. Assim andam as pessoas, irmãos, sabe? Angustiadas, tristes, vazias, desesperadas, escravizadas pelo inimigo. E Jesus veio para salvar essas pessoas, para resgatar essas pessoas, para trazê-las para o redil dele. E todos nós temos essa esperança e precisamos de ajuda. E ajuda, queridos, só vem do alto. Toda ajuda que precisamos, ela vem dos altos céus. Algumas décadas passadas, houve um acidente com um submarino americano num treinamento militar no Atlântico Norte. Era o submarino Squalius. Por uma falha na válvula de segurança, fechar o submarino, eles submergiram com a tampa aberta e a água entrou de vez. Havia uma sala aberta, estava tudo fechado, todos os compartimentos, mas um compartimento estava aberto, que era justamente de controle e comando. A água invadiu e ali matou de imediato 22 pessoas. A tripulação era composta por 55 pessoas, os outros 33 conseguiram fechar as outras portas e ficaram ali na escuridão daquele submarino, na esperança de que alguma nave que estava no treinamento com eles ali pudesse localizá-lo. Eles imediatamente soltaram uma bomba de fumaça, soltaram um equipamento com telefone e ficaram na expectativa de alguém localizar, alguém da esquadra que estava em treinamento também localizá-los. Uma vez que eles não conseguiam mais manter nenhum sinal, porque toda a sala de comando toda foi inundada. Eles passaram ali horas. Eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas na escuridão, ali, a quase 100 metros de profundidade. Eles sabiam que o tempo que eles tinham não era muito também, questão de oxigênio, e eles poderiam morrer ali a qualquer momento. Ficaram ali desesperados. Até que, 5 horas depois, um outro submarino conseguiu localizá-los, mas o resgate demorou mais 24 horas para eles poderem ser resgatados, porque tiveram que trazer um equipamento de mais de 10 toneladas, esse equipamento teve que descer várias vezes, descia, acoplava em uma das saídas do submarino,
E não podia vir todo mundo, porque não dava todo mundo, vinha uma quantidade, subia, descia novamente, acopava, subia a gente, e assim foi, durante 4 vezes, até trazer todo mundo de volta. O interessante é que aqueles homens, enquanto estavam ali dentro daquele submarino, eles sabiam que qualquer ajuda só podia vir do alto, de cima. Interessante que quando o equipamento chegava e acoplava na porta do submarino para eles saírem, ninguém se recusava a sair, porque sabia que ali estava a salvação deles. E nesse mundo não é diferente. Nós estamos também no fundo, na escuridão, esperando a salvação que vem do alto. A diferença é que algumas pessoas têm rejeitado essa salvação. Quantas e quantas pessoas têm ouvido falar do amor de Deus, têm ouvido o convite de Deus e têm se recusado a segui-lo. Mas, queridos, por isso é importante entendermos que se queremos ser salvos, temos que aceitar o caminho que o Senhor nos aponta. E o caminho que Deus nos aponta para a salvação, ele requer alguns passos. E o primeiro passo está em Efésios 2, 8 a 9. Eu quero convidá-los que você abra a Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 2, versos 8 e 9. Amém? Efésios 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Por isso, o primeiro passo para a salvação é termos fé. Fé. Fé naquilo que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter fé na obra redentora de Cristo Jesus. Ter fé no plano da salvação é o primeiro passo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançarmos as mansões celestiais. Porque sem fé nós não valorizamos nem cremos no sacrifício de Cristo Jesus. Fé não é crença. Fé não é crença. Fé é uma firme persuasão. Crença é acreditar nos meus valores e na minha cultura. Porque meus valores é pautado na cultura em que eu vivo. Mas fé é diferente. Fé é você crer naquilo que você ainda não viu. Fé é aquilo que lhe impulsiona a dar o passo, ainda que com sacrifício da própria vida. Fé é aquilo que lhe impulsiona a ser fiel a Deus em todos os aspectos da vida, mesmo que isto, a princípio, seja prejudicial para você. Fé é você saber que você diz assim, olha, você não vai trabalhar no sábado, e você diz assim, olha, mas se eu não for, eu vou perder meu emprego. E você, pela fé em Deus, diz, eu não vou. E Deus suprir você. Ainda que você tenha que passar por momentos difíceis, mas você se manter firme e fiel a Deus. Então, quando você tem fé a Deus, você é fiel a Deus em todas as coisas. Mas quando você apenas é crente, quando você apenas crê,
Quando você apenas crê, você não vai fazer o que é necessário fazer pela causa de Deus. Porque crente, até o diabo é crente. Porque até o diabo crê em Deus. Mas ele não tem fé que Deus seja capaz de acabar com todo o sofrimento na terra. Ele não tem fé. Não tendo fé, ele não é obediente a Deus. Então tenhamos fé, que é o primeiro passo, queridos, para a salvação. Se eu desse a vocês, por exemplo, duas opções. Conhecer e acreditar. Conhecer e acreditar. O que mais se aproxima de fé? Quantos acham que é acreditar? Levante a mão. Quantos acham que é conhecer? Levante a mão. Vocês estão certos, é conhecer. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais fé você tem nele. E eu só posso ter fé em Deus quando eu me relaciono profundamente com Ele. E para me relacionar com Cristo Jesus, eu tenho que buscá-lo todos os dias da minha vida. Eu jamais posso esquecer da minha devoção pessoal a Deus, a Cristo Jesus, antes de qualquer coisa. Eu tenho que ter o exemplo de Cristo Jesus vivo na minha vida, na minha mente o tempo todo. Jesus, todos os dias, ele, antes de qualquer coisa, antes de conversar com discípulos, antes de ministrar curas, antes de ministrar a palavra, antes de qualquer coisa, Jesus fazia o quê? Ele ia orar ao Pai. Ele ia buscar forças do Pai para enfrentar a batalha daquele dia. Então eu não posso ter fé em alguém com quem eu não me relaciono. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu sou íntimo dele, quanto maior intimidade eu tenho com Deus, mais fé eu tenho nas promessas dele. O fato de muitos cristãos fracassarem na vida espiritual é porque confunde fé com crença. Fala assim, eu acredito. Mas você acredita com base nos seus valores. E a fé, ela não tem nada a ver com os seus valores. A fé é algo puro. A fé é algo que transpõe qualquer barreira social, emocional, material. É tanto que o Senhor Jesus comparou a fé das pessoas adultas, a fé de quê? De uma criança. Lembra? Ele falou, se você não tiver fé igual a de uma criança, se a fé não for igual a de uma criança, você jamais verá o reino dos céus. Porque a fé não tem nada a ver com meus valores. Entende? Porque os valores são pautados na cultura que você vive. Existem casos, por exemplo, nós sabemos que a poligamia é pecado, não é verdade? Você ter mais de uma mulher ou mais de um homem é pecado. Porque vivemos nessa cultura. Mas há culturas, por exemplo, no nosso país, há tribos indígenas que a mulher pode ter quantos homens ela possa atender. Há tribos aqui que fazem isso. Há outras tribos que o índio, o macho, ele pode ter quantas mulheres ele possa sustentar. E para eles creem firmemente nesses valores, porque é da cultura deles. Entende? Então, viu a diferença entre fé e crença? Então, quando fala assim, eu acredito, não é fé. Por que é que nós falamos que acreditamos em Deus e falhamos o tempo todo? Porque só acreditamos, não temos fé. Ficou claro? Então, primeiro passo é termos fé em Deus. Primeiro passo para alcançarmos o reino dos céus. Segundo passo, Atos capítulo 3, versículo 9.
Livro de Atos, capítulo 3, versículo 9. Perdão, 3,19, viu? 3,19. Atos 3,19, amém? Fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Queridos, é na medida que nós vamos conhecendo a Deus, que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados. Eu só me arrependo dos meus pecados quando eu conheço a Deus. Porque conhecer a Deus é como um espelho que é colocado em nossa frente. Sabe você quando vai se arrumar? Você vai se arrumar, você se arruma diante de quê? Do espelho, não é verdade? Não é isso mesmo que nós fazemos? Vamos sair, vamos nos arrumar diante do espelho. E você começa a olhar todas as imperfeições que tiver em seu corpo. Seja cabelo, seja roupa, seja a imperfeição que tiver, você vai ajustando, eliminando, não é verdade? Assim também é o nosso conhecimento para com Deus. Quando eu vou conhecendo cada vez mais de Deus, eu vou me vendo cada vez mais imperfeito. E vou me arrependendo daquilo de errado que eu que estava fazendo. Porque Deus vai me mostrando meus erros. E eu vou me arrependendo. Então, se eu não me relaciono com Deus, eu jamais vou ver os meus defeitos. Percebe? Então, é uma questão de relacionamento pessoal com Deus, você se arrepender. Veja, convicção somente não basta, é preciso parar de pecar. Veja, eu me arrependo, e quando eu me arrependo, tem que haver o quê? Tem que haver conversão. O arrependimento sincero, ele é seguido da conversão. Porque se não é conversão, então não há arrependimento, é remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é a tristeza pelo pecado. É a dor que você sente por ter cometido aquele pecado, a tristeza e o desejo sincero, verdadeiro de não cometê-lo mais. Então, para isso, você faz o quê? Você se converte. O que é conversão? Aqui nesse sentido, e você volta, não é isso? Você faz o retorno, você converte. Isso é conversão. Eu vou aqui nessa linha, vou converter para cá, volto para cá. Isso é conversão. Então, quando eu me arrependo sinceramente, eu me converto, eu não peco mais, eu não faço mais aquilo. Mas quando eu estou só com remorso, só tenho remorso, o que acontece? O remorso, ele é um sentimento, né? É uma defesa emocional que me prepara para as consequências do erro que cometi. É o medo, na realidade, é o medo do erro, das consequências pelo erro que eu cometi, é somente o medo das consequências que eu vou ter do erro que eu cometi, mas não tenho o verdadeiro desejo de me converter, e na primeira oportunidade que tiver, eu vou continuar fazendo a mesma coisa errada. Ficou claro? Então, eu tenho que me arrepender verdadeiramente, e para eu me arrepender verdadeiramente, eu tenho que me relacionar cada vez mais com quem? Com Deus, com Cristo Jesus. E para me relacionar com Cristo Jesus cada vez mais, eu tenho que aprofundar cada vez mais a minha devoção pessoal com Cristo. Às vezes, casa, você pode fazer assim, não, o meu culto familiar é feito todos os dias, e tem que ser feito todos os dias. Mas antes do culto familiar, você tem que ter a sua devoção pessoal com Deus. Jesus ia ministrar com os discípulos, mas antes de ministrar com os discípulos, ele ia ter a ministração pessoal dele com o Pai. Então, antes de fazer o culto com sua família, tem que fazer todos os dias, antes disso, tenha o seu culto pessoal com Deus, a sua relação pessoal com Deus. Encha-se do Espírito Santo. Depois, cheio do Espírito, você agora vai ministrar para a sua família, vai ministrar na igreja, vai ministrar no seu trabalho, na sua escola, na rua onde você mora, onde você for. Entende? Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me vejo pecador, mais me limpo, vai buscando me limpar. Então, esse é o segundo passo. Então, veja, porque é aquela coisa,
Você acorda 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, acordou. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se levantar às 4:30, não é verdade? Eu posso acordar às 4:30 e continuar onde? Na cama, né? Rolando de um lado para o outro. Mas se eu precisar sair cedo de casa, tenho que sair 5 horas, eu vou acordar no mínimo 4:30. Mas tenho que acordar e levantar, né? Então a mesma coisa, arrependimento e remorso. Então eu tenho que me arrepender, eu tenho que me converter. Se eu não me converter, se eu continuar praticando os mesmos erros, não houve arrependimento sincero, e Deus sabe disso. E aí acontece um fenômeno, que é o seguinte: acontece o que Deus diz da oração que Ele não aceita, que é a oração hipócrita. Deus disse que não aceita a oração hipócrita. A oração hipócrita é aquela oração feita por aquela pessoa que sabe que está errado, continua no mesmo erro, sabe, o Espírito Santo toca nele, diz que ele está errado, mas ele continua praticando o mesmo erro. Aí ele vai orar a Deus, e Deus não ouve a oração dele. Aí ele vai pedir uma bênção a Deus, aí Deus não abençoa, mas aí a bênção aparece na vida dele. Quem está abençoando ele? Quem é? Satanás. Porque quando você ora, anjos do mal também estão ali atentos para você. E o anjo mau vai lá e fala com eles: ó, vai lá e cumpra a vontade dele, para lhe manter escravo no erro e no pecado, para você achar que quem está ali abençoando é Deus, mas que na realidade quem está trazendo aqueles bens para você ali não é Deus, é o inimigo. Ele está fazendo aquilo para lhe escravizar, para você se perder eternamente. Entende? Então, irmãos, se você continua em pecado, Deus está falando com você, você está em pecado, e você está orando a Deus e pedindo bênção, e as bênçãos estão acontecendo na sua vida, abra o olho, hein? Abra o olho. Então, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, né? Aquele que falseava não falseia mais, aquele que usava qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, não usa mais, não é verdade? Porque ele se converteu, ele se arrependeu do seu pecado. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar verdadeiramente, tá certo? Então Deus nos perdoa verdadeiramente. E quando Deus nos perdoa, nós estamos livres do pecado. Esse foi o segundo passo. O primeiro passo foi ter fé, segundo, se arrepender. O terceiro passo para estarmos no céu é confessar nossos pecados a Deus. Confessar seus pecados. A quem você vai confessar? É o ancião dessa igreja que você vai confessar? Não. É o pastor dessa igreja que você vai confessar? Não. Você vai confessar a quem? A Deus. É a Deus que você tem que confessar os pecados. Ao Pai nosso que está nos céus. Por isso você tem que ter seu momento de solitude com Deus, seu momento de devoção pessoal com Deus, porque é nesse momento de devoção pessoal com Deus que você vai confessar os seus pecados a Deus. Ah, irmão Nilton, mas Deus não sabe de tudo que eu faço? Sabe, mas Ele quer que você ouvir dos seus lábios, para entender que você está realmente arrependido. Então você deve confessar a Deus os seus pecados. Seja pecados por ação, seja pecados por pensamentos, seja por que for que você pecar. Vá a Deus todos os dias e confesse. Sabe por quê? Porque todos os dias nós pecamos. Então devemos ir a Deus e confessar nossos pecados e pedir perdão a Ele, pedir misericórdia dEle. Então se eu tenho fé que Deus me perdoa, eu vou e confesso a Ele meus pecados. E alguns irmãos têm afundado, porque em vez de conversar com Deus, vai conversar com outro irmão da igreja que não tem nada a ver. Vai confessar o pecado a outro irmão. Aí o outro irmão bem intencionado fala assim, chega para outro irmão e fala assim: irmãozinho, olha, ora pelo irmão fulano, porque ele está assim, 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 assim. Aí aquele irmão que recebeu, vai para outro irmão e fala assim: irmãozinho,
ora pelo irmão fulano, porque está assim, 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 assim. E aí, a comunidade toda está sabendo do pecado do irmão. É isso que Deus quer? É isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina o quê? Que você tem que confessar seu pecado a quem? A Deus. Uma coisa é você pedir oração pelo irmão. Irmão, me ajude em oração, eu estou com uma dificuldade, Deus sabe, me ajude em oração. Você tem que fazer isso mesmo, tem que pedir ajuda. Mas confessar seus pecados, confesse a quem? A Deus. Exceto se você pecou contra aquele irmão específico, você levantou uma calúnia contra aquele irmão, ou fez alguma coisa contra aquele irmão, então vá diretamente ao seu irmão, ao qual você ofendeu, e se resolva com ele. Mas antes confesse a Deus. Entende? E se seu irmão te perdoar, ótimo. Se ele não te perdoar, é problema deles e Deus, porque você já está resolvido com Deus. Entende? Então você tem que confessar seu pecado a Deus. Então, nós. E 1 de São João 1,9 diz assim: se confessar nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e sairá todas as nossas iniquidades. Salmo 103, verso 3 diz assim: é Ele mesmo que nos perdoa as iniquidades, a todas as nossas iniquidades, e que sairá todas as suas enfermidades. Então, confesse a Deus os seus pecados. Arrependa-se, confesse a Deus, converta-se. E o quarto passo e último passo desta noite é você acreditar no perdão de Deus. Hebreus 8, verso 12. Hebreus 8, versículo 12. Amém? Diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de quê? Misericórdia, dos seus pecados jamais. Quem fala isso? Ô glória, Senhor. Dos seus pecados eu usarei de misericórdia e deles jamais me lembrarei. Quando você confessa seus pecados a Deus e se arrepende deles e se converte. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. Agora, queridos, olhe, preste atenção. O inimigo de nossas almas, ele nos faz pecar, ele nos tenta para cairmos em pecado, e quando caímos em pecado, ele fala assim: agora você não tem jeito para você, não tem mais salvação para você, você foi longe demais, você pecou demais, e Deus não lhe quer mais, não tem perdão para você, você pecou, você sabia que não devia fazer, você fez, não tem salvação para você. É assim que o diabo faz na cabeça das pessoas. E por isso, algumas pessoas vivem hoje muito atormentadas, muito oprimidas pelo diabo, sabe? Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem alimentando dentro de si um sentimento maligno, um sentimento de que para ela não há perdão. Talvez eu esteja falando nessa noite para pessoas que estejam se sentindo tão impuras, tão sujas, tão indignas, que para ela não há mais perdão. Eu quero falar para você, meu irmão, que há perdão sim para você. Há misericórdia de Deus para você. Porque se o teu coração te acusa, maior é Deus que o seu coração. Sabe? E o inimigo, ele quer fazer isto, fazer você desacreditar no perdão de Deus. E essa é a grande obra do diabo nos últimos dias, fazer com que você não acredite no perdão de Deus para você. Mas quando Cristo na cruz do Calvário,
foi crucificado, quando entregou a vida dele por você, por mim, por toda a raça humana, foi para que todos os nossos pecados fossem cancelados. E eu primeiro ter fé nesta promessa. Eu não preciso fazer mais nada a não ser ter fé e me converter, né? Ter a minha atitude para confessar o pecado a Deus, me arrepender e me converter. Só preciso fazer isto e receber a salvação de Cristo Jesus. Porque Deus é fiel e justo, irmão. Ele sabe a respeito da vida de cada um dos senhores e das senhoras aqui. Sabe os pormenores da vida, cada ato, cada pensamento. Sabe? A palavra de Deus diz no Salmo 109, versículo 16, que Ele nos viu substância informe ainda na barriga de nossas mães. E que todos os nossos dias estavam escritos no seu livro. Escritos e ordenados quando nenhum deles ainda existia. Isso é maravilhoso saber. Que Deus escreveu uma linda história sobre você. Se você pudesse, e você vai um dia saber disso, lá na eternidade, abrir o livro onde Deus escreveu a sua história. Quantas coisas belas Deus escreveu sobre você. Creia nisso, irmãos. Tenha fé. Porque Deus tem o melhor para você. Deus está ansioso por dar um abraço apertado em você daqui a alguns dias, lá nas mansões celestiais. Quantos gostariam de receber o abraço do Senhor Jesus? Eu também. Então fique de pé. Vamos cantar o hino. Sonoplastia, só um minuto.